Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 3. Nós estamos falando sobre o movimento ondulatório e na aula de hoje nós vamos falar sobre reflexão e refração de ondas mecânicas. Vamos iniciar com a seguinte questão. Se você já foi à praia, você já percebeu que as ondas do mar, elas chegam na praia, ou seja, chegam à costa, sempre paralelas umas às outras, ou com direções aproximadamente paralelas. A questão é, por que as ondas do mar chegam paralelas à praia? Para responder essa pergunta, a gente vai falar sobre as reflexões e as refrações que acontecem com ondas mecânicas. Então, primeiro a gente vai considerar uma onda que se propaga em uma corda. Uma das extremidades dessa corda está fixa, como a gente pode ver nessa animação. A onda vem por cima, da esquerda para a direita, e quando ela encontra o ponto fixo, ela não só muda o sentido da sua velocidade, ou seja, ela passa a viajar da direita para a esquerda, como ela vinha por cima e imediatamente após encontrar o ponto fixo, ela vai por baixo da corda. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Por que acontece essa mudança na orientação do pulso? Vamos dar um zoom num ponto fixo e quando a onda chega nesse ponto, a onda faz uma força sobre o ponto fixo para cima. Essa é uma força de ação. O ponto fixo, por sua vez, ele faz uma força contrária, é uma força de reação. E essa força de reação gera o pulso que vai por baixo da corda. Agora a gente vai considerar uma outra situação onde a extremidade, ao invés de estar fixa, é uma extremidade livre. Nesse caso, como não há mais força de reação, nem força de ação, nem força de reação, não existe mais o para-ação-reação, a onda vai por cima e retorna também por cima. Uma aplicação da reflexão de ondas, a reflexão de ondas acontece com todo tipo de onda, inclusive com o som, que também é uma onda mecânica. O Newton, Isaac Newton, utilizou esse princípio de reflexão das ondas para medir a velocidade do som. Então, o Newton foi um dos primeiros a conseguir um resultado próximo para a velocidade do som no ar. O que é que o Newton fez? Na Universidade de Cambridge, em um dos longos corredores da universidade, o Newton emitiu um som. Esse som ele viajou até a outra ponta do corredor. O Newton ficou em uma das pontas do corredor, emitiu um som. O som foi até a outra ponta do corredor, reflete nessa ponta do corredor e volta em direção ao Isaac Newton. É isso que a gente chama de eco, né? Então, o Newton ele emite um som, o som vai, bate na parede, retorna e o Newton escuta o eco do som que ele emitiu. E aí, conseguindo medir o tempo de ida e de volta e sabendo a distância, sabendo o tamanho do corredor, o Newton conseguiu medir a velocidade do som, né? Calcular a partir desses dados a velocidade do som. Como é que ele fez para medir o tempo? O Newton utilizou um pêndulo. Então ele utilizou um pêndulo, esse pêndulo ele poderia variar o comprimento do pêndulo, variando assim o seu período. E conforme a onda vai, encontra a parede e retorna, o Newton ele ajustava o pêndulo para que coincidisse um período do pêndulo com esse movimento de ida e volta da onda. E aí, com esse período do pêndulo, ele conseguia saber, com o comprimento do pêndulo, ele conseguia calcular o período do pêndulo e assim saber qual a velocidade da onda. Segundo os dados do Newton, segundo o experimento dele, a velocidade do som era de aproximadamente 302 metros por segundo. Hoje a gente sabe que a velocidade do som, ela, na verdade, é 340 metros por segundo. Mas essa foi uma primeira tentativa realizada pelo Isaac Newton de determinar essa velocidade do som no ar. Agora vamos falar sobre a refração de ondas mecânicas. A refração ela ocorre sempre quando uma onda ela muda sua velocidade e a sua direção de propagação. Geralmente isso acontece quando a onda passa de um meio para outro meio. Então vamos considerar que a gente tem aqui dois meios. Um desses meios é o ar, o outro meio é a água. E vamos considerar que a gente tem uma onda sonora, que viaja no ar e vai passar a viajar na água.
Então essa onda sonora ela vai sofrer um desvio, porque ela vai sofrer uma variação na sua velocidade. Então a gente pode comparar aqui os ângulos de incidência da onda sonora. Então θ1 é o ângulo de incidência da onda que vem viajando no ar. Esse ângulo é em relação à propagação, à direção de propagação da onda e a normal à superfície da água. E a gente tem aqui θ2, que é o ângulo de propagação da segunda onda, da onda que está se propagando na água, e a reta normal à superfície da água. Então, se a velocidade V1 for menor que a velocidade V2, ou seja, se a velocidade no ar for menor que a velocidade na água, então o ângulo de incidência é menor que o ângulo refratado. Nesse caso, por exemplo, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, aproximadamente, enquanto a velocidade do som na água é aproximadamente 1.480 metros por segundo. Portanto, o ângulo aqui de refração ele é maior que o ângulo de incidência. Se a gente tivesse o contrário, se a velocidade no meio 1 fosse maior que a velocidade no meio 2, aí o ângulo de incidência seria maior que o ângulo refratado. Esse princípio da refração a gente pode também aplicá-lo às ondas do mar. Então, as ondas do mar, elas são criadas, geradas geralmente lá no mar profundo, devido aos ventos ou devido a alguma tempestade que cria essas ondas, e elas se propagam em direção à praia. O que acontece é que, conforme a onda se aproxima da praia, a profundidade do mar ela vai diminuindo. Então, ondas que estão mais longe, elas estão em regiões onde o mar é mais profundo do que ondas que estão mais próximas à praia. E conforme a onda se aproxima da praia, sua velocidade diminui. E se sua velocidade muda, então a onda ela também vai sofrer refração. Então vamos analisar agora essa situação de cima. Então as ondas elas são formadas lá no mar profundo e elas podem ser formadas em qualquer direção. Então a direção de propagação delas pode ser qualquer uma. Porém, à medida que elas vão se aproximando da praia, a gente vai tendo uma diminuição na velocidade. Essa diminuição na velocidade faz com que a onda ela acabe sendo refratada. Ou seja, as oscilações acabam se tornando cada vez mais paralelas à praia. Então não importa a direção da onda original, a onda que foi criada originalmente. Conforme ela vai se aproximando, ela sempre vai sendo desviada de forma que suas oscilações, ou seja, de forma que as ondas se tornem cada vez mais paralelas até chegar na praia. E é por isso que as ondas sempre chegam à praia aproximadamente de forma paralela. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.